Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Fé para crer que Deus existe. Faremos a exposição dos tópicos e subtópicos, e com isso atingiremos pelo menos 3 objetivos, que são apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. Em segundo lugar, explicar no que cremos a respeito de Deus e, por fim, compreender que Deus é a razão de tudo. Já quero lhe adiantar aos irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que o subsídio que estou utilizando está disponível aqui na descrição do vídeo. Porém, se você quiser ser como um dos alunos assinantes da ferramenta EBD e receber acesso a todo o conteúdo exclusivo da plataforma da ferramenta, o link também está na descrição do vídeo. Lá na plataforma da ferramenta EBD, além desta pré-aula de subsídio, você vai ter acesso a fluxograma, a infográfico, a material de marketing e divulgação, a slide profissional, dinâmicas, cursos de capacitação e outros recursos mais. Vale muito a pena conferir e assinar a ferramenta EBD. Vamos ao nosso texto principal, que nos diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo de número 100, verso 3. Eu acredito que o comentarista escolheu esse verso 3 do Salmo 100 pela expressão aqui da parte A que diz: sabei que o Senhor é Deus. Porém, para fins didáticos e também harmônicos com o título da lição e tudo mais que falaremos, o melhor verso que se encaixaria em nosso texto principal é o Salmo de número 14 e o verso 1, que nos diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Nós temos fé para crer que Deus existe. Portanto, não seguimos o caminho do insensato. O Charles Haddon Spurgeon, comentando esse versículo aqui, ele diz o seguinte: os demônios creem e reconhecem 4 objetos de nossa fé. Os demônios creem. O próprio Tiago, quando escreveu a sua epístola geral, ele disse ali, ele registrou ali que os demônios creem que estremecem. E Spurgeon aqui está dizendo agora que os demônios reconhecem 4 objetos de nossa fé. E ele cita Mateus capítulo 8, versículo 29, que diz o seguinte: eis que gritaram, o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Citando esse versículo, Spurgeon diz que os demônios creem na existência de Deus, creem em Cristo, creem em um dia de julgamento e também creem que serão atormentados. Então, ele conclui dizendo: aquele que acredita que não há um Deus é mais infame que um demônio. Negar que há um Deus é um tipo de ateísmo que não será encontrado no inferno. Thomas Brooks, endossando essas palavras de Spurgeon, ele escreveu: na terra há muitos ateus, porém no inferno não haverá nenhum. Veja aqui, texto interessante para contribuir com o assunto da nossa lição de número 3. O resumo da lição nos diz o seguinte: cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aqui é mais uma afirmação, uma declaração. Cremos. E quando eu li essa expressão cremos, eu me lembrei, lógico, obviamente, da nossa declaração de fé. Na página 31 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, nós encontramos o seguinte credo: cremos, professamos e ensinamos que Deus é o Ser Supremo, Criador do céu e da terra. O versículo de Isaías 45, 18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a estabeleceu. Esse Deus, ele é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João capítulo 20, versículo 31. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida, conforme Jó capítulo 33, versículo de número 4. Ele é o único Deus verdadeiro, conforme João capítulo 17, versículo de número 3. E não há outro além dele. Isaías 45, versículo 5 e 6. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Gênesis capítulo
46, versículo de número 3. Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor, além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. Isso aqui é o que cremos, o que professamos a respeito do ser de Deus. Então, na nossa declaração de fé das Assembleias, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos aí um ponto exclusivo para demonstrar qual é a nossa fé a respeito de Deus. A introdução da nossa lição, ela nos diz o seguinte: os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois, preste atenção, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. O sobrenatural é mais real do que o natural. O mundo invisível é muito mais real do que o mundo visível. E é por isso que a Bíblia, ela faz uma grande afirmação, né? Deus existe. Ela parte já do pressuposto, ela assume o fato da existência de Deus como uma realidade indubitável. E é por essa razão que o comentarista pontua aqui dizendo que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, porque ela já parte do pressuposto que Deus existe. A lição ainda diz na introdução: Deus é real e ele se revela a nós mediante, veja os veículos da revelação, mediante as suas obras e a sua palavra. O que ou quem trouxe tudo à existência? Deus. Então, quando o autor coloca aqui que Deus se revela mediante suas obras e sua palavra, ele está falando de revelação geral, obras, e revelação especial, sua palavra. Preste atenção que quando a gente fala de revelação geral, nós estamos aqui nos referindo à maneira pela qual Deus se revela através da criação, da história, da ordem natural do mundo e da constituição humana. Isso é revelação natural. Talvez o cérebro seja uma das provas mais extraordinárias da existência do sobrenatural. Como é que presente aqui nesse conteúdo aqui, nessa massa cefálica, a gente consegue pensar, a gente consegue lembrar, a gente consegue sentir. Isso é uma coisa extraordinária. É um pedaço de carne, um pedaço de... Como é que aqui a mente do ser humano é inexplicável. A constituição do homem aponta para a existência de Deus. Olhe para a criação. Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que a criação revela o Criador de tal modo que ninguém ficará indesculpável. Então, as obras de Deus na história também revelam a sua pessoa. Daniel nos fala um pouco sobre isso quando diz que é ele quem remove reis, que é ele quem estabelece, é ele quem muda o tempo e as estações. Deus está presente na história da criação. Todas as suas obras revelam a sua pessoa. Mas também existe aquilo que nós chamamos de revelação especial. E revelação especial refere-se à maneira pela qual Deus se revela de forma única, pessoal e específica aos seres humanos, muitas vezes através de eventos, experiências ou comunicação direta. E talvez a maior revelação especial, aliás, a maior revelação especial que nós temos acessível hoje é a Bíblia Sagrada. Nós temos ali, na Bíblia Sagrada, os ensinamentos e a história da relação de Deus com a humanidade. Então, Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que se faz conhecido. Nós podemos conhecê-lo. É por esse motivo que foi justamente na lição passada que nós estudamos o seguinte tema: fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Se através da Bíblia nós podemos crer em Deus e temos fé na Bíblia, consequentemente nós teremos fé que Deus existe, que Deus é real. Vamos ao nosso tópico de número 1. Doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. E nós temos aí um primeiro subponto que diz o que é teísmo. Nós somos teístas. Existem vários tipos de teísmo. Existem várias subdivisões do que é teísmo. Porém, nós vamos tratar aqui do aspecto tradicional, daquilo que nós cremos, do teísmo cristão. A lição, ela diz o seguinte: teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural, criação,
não é? E na teologia revelada, a revelação especial, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo que existe e que em sua inquestionável sabedoria, intervém nos negócios humanos. O Norman Geisler, em sua enciclopédia de apologética, diz que teísmo é a cosmovisão segundo a qual um Deus infinito e pessoal criou o universo e intervém milagrosamente nele. Deus é transcendente sobre o universo e imanente nele. Os que defendem a cosmovisão teísta têm crenças centrais comuns. Por exemplo, olha o que é as crenças centrais comuns aos teístas. Em primeiro lugar, eles creem que Deus existe além e dentro do mundo. Isso aqui é uma crença na transcendência e na imanência de Deus. Deus é transcendente. Deus é maior que tudo e não depende de nada para existir. Aliás, ele foi o criador de tudo. Então ele não depende da criação para existir, porque ele já existia antes da criação. Mas ele é imanente. Deus não deu uma corda no universo e deixou o universo seguir o seu curso. Não, ele é imanente, ele intervém, ele participa. Ele é um Deus presente. Então, o teísmo, ou os teístas, creem nisso a respeito de Deus. Ele criou e ele sustenta a sua criação. Em segundo lugar, o teísmo também crê que o mundo foi criado do ex nihilo. Ou seja, o mundo não é eterno. O mundo foi criado. Foi criado pelo decreto de Deus. Sua existência é totalmente contingente e dependente. O universo não foi criado a partir de matéria pré-existente, da ex-matéria, como no dualismo ou no materialismo. Nem foi feito da essência de Deus, ex-deo, como no panteísmo. Ele foi criado por Deus, mas a partir do nada. Deus criou no princípio os céus e a terra. Não havia nada. Mas quando ele falou, né, as coisas logo vieram a existir do nada. Nós cremos na criação do ex nihilo. Os teístas também creem que milagres são possíveis. Apesar de operar seu universo de forma regular e ordenada pelas leis da natureza, Deus transcende essas leis. A natureza não é tudo, há uma esfera sobrenatural. E essa esfera sobrenatural pode intervir na esfera natural. Então os teístas creem na realização de milagres. Há também uma lei moral. Isso aqui é interessante porque é um dos elos que unem os teístas, né? Uma das crenças em comum. Essa lei tem autoridade absoluta, já que vem de Deus. Ela está acima de qualquer lei humana. E também os teístas creem em recompensas e castigos futuros. Resumindo aqui, existe céu e existe inferno. Agora, vem o nosso segundo subponto aí. O que é ateísmo? Nós já vimos o que é teísmo. Teísmo cristão. Agora, o que é ateísmo? A lição diz: em oposição à doutrina teísta, vemos o ateísmo uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas. Vejamos as três mais conhecidas: o ateísmo especulativo, o ateísmo prático e o ateísmo militante. Alguém vai dividir ateísmo assim: ateísmo fraco e ateísmo forte. Ateísmo fraco é aquele que se detém na esfera pessoal. Eu não creio que Deus existe, então isso é uma crença minha, não preciso. É um pensamento meu, não gosto nem de falar disso. O ateísmo forte é aquele ateísmo mais militante, não é? Aquele ateísmo que tenta alcançar, que tenta fazer membros. Não é? O ateísmo que tenta fazer membros. Quando a gente fala sobre ateísmo, o professor Walson Salles, ele disse na nossa conferência, tem lá mais ou menos 3 horas de aula com ele, ele disse em nossa conferência agora da Escola Dominical que o ateísmo é o parasita da religião. Ou seja, porque, assim, o que é um parasita? Né? O parasita ele precisa estar alocado a algo, a um corpo, para poder existir, para poder viver. Então, o ateísmo, sem a religião, ele não é nada. Tá entendendo? Ele é o parasita da religião. Há uma definição alternativa do que é ateísmo, de forma bem genérica, né? É que o ateísmo é a doutrina que congrega todos aqueles que duvidam ou que estão convictos da inexistência de Deus. E por tabela aqui, eu ainda vou colocar os agnósticos. Porque o agnóstico, ele é aquele ateísta mais
educadinho, mais filosófico, mais polido, né? Porque o agnóstico, ele diz assim, olha, não é possível dizer que Deus existe e também não é possível dizer que Deus existe. Então Deus é um fato improvável. E ele tende mais à descrença, não é? O agnóstico, ele é um ateu moderno, um ateu mais, né? Ateu também do mesmo jeito. Então, quando a gente fala sobre ateísmo, agora voltando aqui, né? Abri um parênteses aí. Quando a gente fala sobre ateísmo raiz mesmo, um ateu convicto mesmo, eles dizem que não existem dogmas, né? Mas há algumas crenças que lhes são comuns. Quais são as crenças que são comuns aos ateus militantes? Vamos lá. Primeiro, sobre Deus. Quando a gente fala sobre Deus, o ateu mesmo, ele vai dizer o seguinte: só existe o cosmos. Deus não existe. Né? Deus não criou o homem. As pessoas foram que criaram Deus. Então Deus é uma ideia humana. Eles vão dizer isso. Sobre o mundo, o universo é eterno. A maioria dos ateus vão dizer isso, né? Se não foi eterno, então surgiu do nada e por nada. É autossuficiente e autoperpetuador. Sobre o mal, os ateus afirmam que a realidade do mal é uma realidade que não pode existir de forma concomitante, de forma paralela à realidade de Deus. Então, o mal é real, então logo Deus não existe. Alguns ateus acreditam assim, pensam assim. Eles pensam que é incoerente apegar-se a essas duas realidades. Sobre os seres humanos, eles dizem, veja que visão triste, né? O ser humano é matéria em movimento, sem uma alma imortal. Não há mente a não ser o cérebro, nem alma independente do corpo. A maioria dos ateus são materialistas. Eles creem que a vida é isso aqui e agora acabou. Alguns acreditam num Éden futuro, uma coisa assim dessa natureza, uma utopia. Sobre ética, não existem absolutos morais, certamente nenhum absoluto divinamente autorizado. Talvez existam alguns valores geralmente aceitos e duradouros. É o que eles pensam sobre moral, sobre ética. E sobre o destino humano, a maioria dos ateus não vê destino eterno para as pessoas. Então, em síntese, é isso aqui que o ateísmo militante prega e crê. Visão absurda, visão muito triste da vida. O terceiro subponto vai falar sobre uma argumentação clara. Preste atenção aqui nesse subponto, porque na lição o autor faz uma afirmação. Ele não argumenta. Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, está fazendo uma afirmação. Mas eu olhei para o subponto, uma argumentação clara, e eu separei aqui, pelo menos, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 argumentações. São as argumentações mais básicas que são postas em mesa quando se discute teísmo e ateísmo. E essas argumentações são a primeira argumentação, a argumentação da causa primária, ou a argumentação cosmológica. Este argumento afirma que a existência de Deus é necessária para explicar a origem do universo. William Lane Craig, ele argumenta nesse sentido aqui, nessa direção, dizendo o seguinte: se o universo teve um início, então ele teve uma causa que o trouxe à existência. Essa causa não pode ser algo dentro do universo, mas deve ser algo que transcende o universo, uma causa primária que chamamos de Deus. Então Deus é a causa primária de tudo. Nós temos aqui ainda um segundo argumento, que é o argumento do design. E alguns chamam isso de argumento teleológico. Este argumento se concentra na complexidade e ordem observadas no universo, sugerindo que essas características apontam para um design inteligente. O Ravi Zacharias, ele afirma o seguinte: a complexidade e a beleza do universo natural, desde o nível subatômico até a vastidão do cosmos, são testemunhas eloquentes do design inteligente de Deus. Que aqui ele está dizendo aqui, em suma, nesse argumento, que tudo no universo, até mesmo uma partícula subatômica, é tão bem desenhado, tão bem detalhado, que não pode ter surgido por acaso ou de uma explosão. Há uma mente inteligente por trás da criação.
Nós temos aqui também o argumento moral. Este argumento sugere que a existência de uma moral objetiva e universal exige a existência de um legislador moral, ou seja, Deus. Norman Geisler, ele diz o seguinte: se não houver Deus, não há base para a moralidade objetiva e universal. A existência de um padrão moral implica a existência de um ser moral supremo, Deus. Tem também aqui o argumento ontológico, ou é um argumento mais filosófico. Este argumento, desenvolvido por filósofos como Alf Plantinga, parte da ideia de que a mera concepção de Deus implica necessariamente em sua existência, que é o argumento de forma bem simples, bem objetiva, uma coisa bem genérica. O Alf Plantinga ele diz o seguinte: se é possível conceber um ser perfeito, supremo, então esse ser deve existir, pois a existência é uma propriedade maior que a não existência. E nós temos aí, por último, talvez o argumento menos utilizado, que é o argumento pessoal experiencial. Este argumento enfatiza a experiência pessoal de Deus como uma evidência convincente de sua existência. O Ravi Zacharias diz o seguinte, ele compartilha a sua perspectiva. A experiência pessoal de Deus, sua presença em nossas vidas e as transformações que experimentamos através do relacionamento com Ele são testemunhas poderosas de sua realidade. Isso aqui são argumentações claras, ok? Veja que eu não cheguei nem a utilizar a Bíblia dentro dessas argumentações. O segundo tópico nos diz o seguinte: o que cremos a respeito de Deus? E o comentarista, ele selecionou alguns atributos, não todos. Ele selecionou apenas alguns. E esses atributos são eternidade, onipotência e onipresença. Existem uma infinidade de atributos que não serão colocados aqui em explicação. Onisciência, Deus é espírito, amor e por aí vai. Muitos outros atributos. Mas vamos partir do que ele colocou aqui. Eu acho interessante, não é? Esse primeiro atributo aqui, que é eternidade. Eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Por que esse atributo é incomunicável? Porque o homem não é eterno. Ele vai viver eternamente. Somente Deus é eterno. Vê que coisa interessante, não é? O homem vive eternamente, mas não é eterno porque teve um começo. Deus é eterno porque ele não teve começo nem fim. A Bíblia diz no Salmo 90, e o verso 2, o seguinte: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então, Deus vive em uma esfera diferente da nossa. Ele vive na realidade da eternidade. Nós, por enquanto, vivemos na esfera temporal. Então, dizer que Deus vive na realidade da eternidade é aquilo que Pedro ele vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo de número 8. 1000 anos é para Deus como um dia e um dia é para Deus como 1000 anos. Então, veja como Deus enxerga as coisas assim, né? Ele olha para 1000 anos e vê 1000 anos como se fosse um dia. Ele olha para um dia e vê como se fosse 1000 anos. Então, ele vive em uma esfera além do tempo, porque ele é o criador do tempo. Ele transcende o tempo. Deus é eterno. Nós temos aqui ainda a questão da onipotência. Isso aqui é interessante, não é? Porque dentro disso aqui vão alguns bestões, né? Desculpem a palavra, vão criar sofismas filosóficos inconcebíveis. O problema do sofisma não é a problemática em si que ele apresenta, não é? Mas é a própria pergunta. Por exemplo, Deus é onipotente? É. Então ele pode criar uma pedra que ele não pode levantar? Espera aí. Se Deus pode criar Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar. Então, se ele criar a pedra e depois ele não consegue levantar, ele não é onipotente. Se ele não pode criar uma pedra que ele não pode levantar, então já que ele não pode criar, ele não é onipotente. Peraí, irmãos, o problema não está em Deus, o problema está na pergunta. O problema é a pergunta. Deus pode criar um redondo, um triângulo quadrado? Deus pode criar um quadrado redondo? Peraí, irmão, você está falando de Chaves, é? É a bola quadrada do Kiko? Que conversa é essa, homem? O problema desse sofisma são a pergunta e não é Deus. Deus é onipotente. A Bíblia diz em Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Jeremias 32:17. Nada é difícil demais para ti. Então Deus não conhece impossíveis porque Ele tem todo o poder. Agora,
não é um poder cego. Não é um poder que age desgovernadamente. A onipotência de Deus age atrelada aos seus demais atributos. Sabedoria, onisciência, amor. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, é por isso que mesmo Deus sendo onipotente, existem algumas coisas que ele não pode fazer. Preste atenção. Tito 1 e 2, ele não pode mentir. Tiago 1,13, ele não pode ser tentado pelo mal. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, ele não pode negar a si mesmo. Está entendendo? Deus é onipotente, tem todo o poder e a sua onipotência age em conjunto com os seus demais atributos. E, por fim, aqui nesse segundo tópico, nós temos o terceiro subtópico aí que vai falar sobre Deus onipresente. Eu acredito que seria melhor falar sobre a onisciência, né? Mas, bem, escolheu a onipresença e é interessante dizer que assim como Deus é ilimitado em relação ao tempo, também é infinito com relação ao espaço. No princípio, Deus criou o tempo, Deus criou o espaço e Deus criou a matéria. Então, Deus é superior até mesmo do que é o espaço. É isso aqui, ó. É espaço. Estou me movendo aqui porque tem espaço, né? Aqui, matéria, né? E eu estou batendo aqui, passaram-se alguns segundos. Tempo. Deus criou tudo isso. Eu consigo me mover, consigo tocar, consigo sentir, porque eu estou dentro de uma realidade de tempo, matéria e espaço. Deus transcende isso. Deus preenche tudo. É interessante que o salmista ele vai dizer, se eu subir lá em cima, tu tá. Se eu descer, tu tá. Para onde eu for, o Senhor tá. E o livro de Reis chega a dizer que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nem os mais altos céus podem contê-lo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo de número 27. Agora, existe a questão da onipresença e existe a questão da presença específica de Deus em determinadas ocasiões. Por exemplo, às vezes Deus está presente em um lugar para abençoar, outras vezes Deus está presente em alguns lugares para castigar. Deus está presente em toda a criação para sustentar. A onipresença é um atributo de Deus extraordinário e incomunicável. O diabo não é onipresente, o diabo não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente e só Deus é onipresente. É isso que nós cremos a respeito de Deus. Aí, por fim, meus irmãos, nós temos o tópico de número 3 aqui, que vai dizer que Deus é a razão de tudo. Deus é a razão de tudo. E olha o subponto aí de número 1. Não há tempo a perder. Irmão, preste bem atenção nesse versículo que eu vou citar, dentro desse subponto, e preste atenção nas marcações em negrito que eu fiz, se você está com subsídio. Não se esqueça, não tem tempo a perder. Então, ele começa logo dizendo o seguinte, não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Nos dias da sua juventude, não se esqueça de seu Criador. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. O que Salomão está fazendo aqui? Ele teve uma gama de oportunidades para servir a Deus enquanto jovem. Ele teve poder, ele teve beleza, ele teve riqueza, ele teve autoridade. Ele teve muitos recursos para serem utilizados para servir a Deus. Mas ele desperdiçou o seu tempo. E agora ele está olhando para trás, vendo que o tempo não volta e está dizendo, eita rapaz, não posso voltar o tempo, não tenho prazer agora. Vou deixar um recado aqui para os jovens. Aproveite bem o tempo. Para que quando você chegue lá na frente, você não seja tomado por arrependimento. Aí ele começa dizendo, eu marquei aqui em negrito a palavra lembre-se. Lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos. A velhice vem e os olhos vão escurecendo. Aí Salomão está dizendo, lembre-se dele antes que isso aconteça. Lembrem-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos na rua. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor
e você se arrasta como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo, lembre-se dele, antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno. Lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace, o corpo, junto à fonte, a roldana, se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Lembra-se dele, jovem, não há tempo a perder. O tempo é um recurso inestimável. Ele é mais valioso que qualquer moeda vigente no mundo, que qualquer tesouro dessa vida. Que ninguém pode comprar tempo. Ninguém pode comprar tempo. Teve um exemplo aí de um prefeito de São Paulo que morreu de câncer. Vocês sabem quem é? Ele morreu e tudo que ele queria no final da vida era ter 1 minuto a mais com o filho. Os títulos, a posição, o dinheiro que ele tinha não puderam comprar 1 minuto a mais sequer, 1 segundo a mais sequer. Tempo é um bem exaurível. E a gente precisa valorizar o tempo porque a gente não sabe quanto tempo nós possuímos. Hoje a gente pode partir. A gente não sabe. Eu não sei se daqui a 30 minutos eu vou estar aqui. Deus sabe. Então a gente não sabe quanto tempo tem. Então não há tempo a perder. Segundo subponto, prepare-se para cumprir a vontade dele. E aqui o comentarista ele vai trazer à tona o exemplo de Jonas, que tentou fugir dos propósitos de Deus, fugir da vontade revelada de Deus. E tudo que Jonas encontrou fugindo foi prova, tempestade, tristeza e angústia. Ele vai dizer, clamei das profundezas do inferno. Era a situação que ele se encontrava de agonia, de horror. Irmãos, jovens, não adianta fugir dos planos de Deus. Tudo que tu vai encontrar são situações que vão tirar a tua paz, que vão tirar a tua felicidade. Só há verdadeira realização e senso de propósito quando nós estamos vivendo aquilo que Deus planejou para nós. Então, esteja preparado para cumprir a vontade dele. Está disponível, não é só da boca para fora não. Então, viva a vontade dele. Por fim, o autor ele vai trazer aqui no subponto de número 3, Deus age como quer. E ele diz o seguinte, às vezes Deus permite situações difíceis em nossa vida para que a dor e o sofrimento mudem a nossa visão a respeito dele e principalmente o nosso coração. Em outras palavras, o autor já está meio que adiantando aqui algo que nós vamos falar mais à frente, né? A realidade do mal, a existência do mal, do sofrimento. Deus se utiliza do sofrimento como um pedagogo. Ele se utiliza do sofrimento muitas vezes com a finalidade de nos ensinar, de nos moldar, de nos preparar. E a Bíblia nos ensina, guarda isso aí na tua mente, a Bíblia nos ensina que a nossa fé deve ser supracircunstancial. Nossa fé não pode depender do que acontece à nossa volta. Não. Olha o que disse o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Ele está falando aqui de tristeza. Ele está falando aqui de situação difícil, de contratempo, de circunstância adversa. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios, improdutivos. Ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim, ele vai dizer, eu me alegrarei no Senhor. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque a minha alegria não depende do que é passageiro. A minha alegria está naquele que é eterno, naquele que é poderoso, naquele que é bom. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você crê que Deus existe? Crê? Então coloque sua fé nele. Meu irmão Murilo, a enfermidade. Irmão Murilo, o desemprego. Irmão Murilo, um lar desfeito, briga em casa, dificuldade. Coloque sua fé nele. Você não vai perder sua paz e nem sua alegria. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. Amém? Penso que esse subsídio vai lhe ajudar bastante em sua aula de número 3 na Escola Bíblica Dominical. Eu te desejo um ótimo final de semana,
uma ótima aula em classe e até a lição de número 4, em nome de Jesus, se Ele permitir, se Ele não voltar ou se Ele não nos levar. Deus abençoe, até lá.